Olá, pessoal! Hoje eu quero falar para vocês sobre a anatomia da laringe e como ela é importante para que nós possamos realizar a laringoscopia e, consequentemente, a intubação orotraqueal. Inicialmente, então, o que vocês lembram ou sabem da laringe, a respeito da laringe? Então, nós temos que lembrar que a laringe ela está localizada, a abertura da laringe, logo abaixo de uma cartilagem chamada epiglote. Então, nós temos que voltar lá à cavidade oral, identificar as estruturas da cavidade oral, pelas quais a gente vai passar até chegar a essa abertura da laringe, o ádito da laringe. Então, nós temos as estruturas do palato duro, a parte óssea, e o palato mole posteriormente, que se termina na úvula, isso na parte superior, no teto da cavidade oral, e na cavidade oral, no assoalho, nós temos a língua com os músculos, com os seus músculos, que formam essa língua. Bom, outro fator importante é a posição da valécula epiglótica, que é um espaço que existe entre o dorso da língua e uma cartilagem chamada cartilagem epiglótica ou epiglote. O espaço posterior a essa região nós vamos chamar de faringe. Como está em contato com a cavidade oral, vai ser a orofaringe. Logo abaixo, nós vamos ter uma região chamada de laringofaringe, que determina a abertura da laringe em contato ainda com essa faringe. E abaixo deste limite, nós vamos ter o início do esôfago. A relação da laringe com o esôfago é um ponto importante, ponto de referência importante também na identificação do ádito da laringe. Nós vamos ter a laringe anterior ao esôfago, certo? Ou o esôfago posterior à laringe. Bom, outro fator importante é que nós vamos ter o ádito da laringe, que é a sua abertura, e vamos ter a seguir as cordas vocais ou as pregas vocais, que nós vamos chamar de região da glote. E é essa região que nós temos que ultrapassar para que o tubo orotraqueal chegue, então, mais adiante à traqueia. Quando nós utilizamos o laringoscópio, nós vamos introduzir esse laringoscópio na cavidade oral, então eu tenho que lembrar dessas estruturas, e eu posso repousar ele ou na valécula epiglótica, ou eu posso ultrapassar a cartilagem epiglote e tracionar essa epiglote no sentido anterior, tá? Eu vou identificar as estruturas que são essenciais para que eu possa fazer a introdução adequada do tubo orotraqueal, que são epiglote, ádito da laringe, as cordas vocais, então onde eu tenho a glote, e as cartilagens aritenoides e as corniculadas e cuneiformes, que são as posteriores. E ainda posterior a as estruturas das cartilagens, aí fica mais fácil de ver, nós vamos ter a abertura do esôfago. Então, esta é a imagem que vocês têm que ter da região da laringe para proceder à intubação orotraqueal e que vai ser vista pela laringoscopia. Então, a técnica de laringoscopia, no que consiste? Eu vou pegar o laringoscópio com a mão esquerda e vou introduzir a sua lâmina, que pode ser reta ou curva, conforme a sua preferência, no canto direito da cavidade oral. Quando eu faço essa colocação no canto direito da cavidade oral, o meu objetivo é que eu possa rebater a língua para o outro lado e tracionar essa língua anteriormente, certo? E no sentido contrário ao nosso corpo. Para quê? Para que possa levantar o complexo língua-mandíbula e expor a epiglote e o ádito da laringe. Então, assim eu consigo visualizar o ádito da laringe e ainda as pregas vocais. Se for em uma visualização mais de um paciente que não tenha alterações anatômicas, que seja menos difícil ou mais fácil. Bom, aqui a figura mostra justamente isso, a posição da lâmina curva de Macintosh, assim que se chama, do laringoscópio, repousando na valécula epiglótica
e tracionando a base da língua. Nós vamos enxergar a epiglote, as pregas ariepiglóticas com as cartilagens aritenoides e as posteriores, e vamos identificar o átido da laringe, que é a região propriamente dita, a abertura, e as pregas vocais, que vão ser denominadas nessa região da glote. Vejam bem, o tubo tem que ultrapassar o ádito e a região da glote para chegar até a traqueia. E o esôfago fica posterior a essa prega interaritenoide que vocês estão vendo atrás, aquele espaço é o esôfago. É exatamente assim que vocês vão ver no paciente ou no manequim, que é onde vocês vão começar a treinar. Aqui, então, a gente tem um corte sagital de um manequim para que vocês vejam a disposição das estruturas da cavidade oral, né, e a posição do tubo orotraqueal já atravessando a laringe. Então, nós vamos ter cavidade oral, o teto, o palato duro, o palato mole, onde tem a úvula. Nós vamos ter o tubo passando pela língua, né? E entrando no ádito da laringe e sendo empurrado em direção à traqueia. Posteriormente, nós vamos ter que a abertura do esôfago ficou fechada. Por quê? Porque empurra essa abertura do esôfago. Aqui embaixo a gente já consegue ver o esôfago, né, o canal esofágico. Então, essa é a posição do tubo orotraqueal. É isso que vocês têm que visualizar na hora de fazer a colocação, então, ou fazer essa intubação. Aqui, então, eu deixo para vocês um QR Code de um jogo, um game online, para vocês treinarem, então, justamente isso, a posição, a visualização da posição, colocação do tubo, como um game, né? E são as estruturas que a gente vai precisar que vocês conheçam para que nós possamos realizar a nossa aula prática durante as próximas semanas. Bons estudos! Espero que tenham aproveitado.